professora Simone e nós vamos dar início ao nosso curso de Introdução à Química Quântica. Nessa primeira aula, ela é uma aula onde nós vamos estudar os modelos atômicos, né? Os diferentes modelos atômicos que a gente já estudou na Química Geral 1 e aqui a gente vai retomar para dar o início, então, ao estudo da Química Quântica. Para entender esses modelos, nós escolhemos a abordagem histórica, né? Então, o objetivo dessa aula seria entender a evolução da teoria atômica desde os gregos até o modelo atual. Né? Mas como é que a gente faz? É um período muito longo, né? Então, para isso, a gente vai usar o recurso da linha do tempo, né? A linha do tempo ela vai nos permitir entender cada visão sobre a constituição da matéria em determinado período do tempo. Bem, aqui nós temos, então, a linha do tempo dos modelos. Esse é um exemplo, eu até coloquei o site, né, dessa linha, mas são vários exemplos que já estão disponíveis para vocês de linha do tempo. Então, a linha do tempo, nesse caso, ela está montada somente com as ideias, com as teorias atômicas, mas a gente sabe que em cada teoria não é uma única pessoa que está envolvida no desenvolvimento dessa teoria. Então, para a elaboração de modelo, existem influências de outras teorias, né? Como a linha do tempo acaba resumindo as ideias principais, mas em cada ideia a gente tem que levar em consideração todo o referencial teórico que está por trás daquela ideia. Então, primeiramente, o que nós vamos ver, então, um aspecto geral dos modelos e depois nós vamos estudar separadamente cada um desses modelos. Bem, a primeira divisão da teoria da linha do tempo, a primeira divisão principal é a divisão do período clássico, né, e do período microscópico, né? Então, na visão clássica, depois eu volto rapidinho. Na visão clássica, a gente observa o universo através dos nossos sentidos, né? Então, tudo que eu vejo é no macro, né? Então, eu observo a natureza e, a partir da minha observação direta, eu elaboro o modelo. Já na visão microscópica, né, que é do mundo microscópico, são modelos que a gente constrói pela observação indireta. Nós não temos como observar o átomo ou suas partículas diretamente, mas a gente pode inferir a partir de mecanismos indiretos, né? Por que essa divisão, né? Sempre o ser humano tentou, em toda a história, entender do que é constituída a matéria, né? Então, para a gente entender o comportamento da matéria, a gente cria os modelos, né? Esses modelos vão facilitar o entendimento desse universo na nossa mente. Então, voltando à nossa linha do tempo, a gente pode dividir, então, o período clássico, né? E o período do Rutherford para frente, né, das partículas, né, do mundo microscópico. Porque até a ideia do Thomson, usar a matéria, tinha a ideia da matéria contínua, né? A matéria particulada, formada por partículas, e a ideia do espaço vazio entre as partículas, só veio com o modelo de Rutherford. Então, essa é a primeira divisão importante da nossa linha do tempo. Outra coisa que é comum também, a gente até observar nos livros didáticos do ensino médio ou também da graduação, é a questão dos gregos, esse salto, né? Porque será que só os gregos pensavam sobre os átomos e depois essa ideia só apareceu no século XIX, né? E a gente tem uma lacuna aqui grande, que é a Idade Média, né? Então, nessa Idade Média, não se pensava em átomos, não se pensava em constituição da matéria. A gente, estudando a história da ciência, a gente percebe que, sim, continuavam os estudos, e eram os alquimistas, né? Então, os alquimistas também tinham um modelo de constituição da matéria, e isso foi super importante para o desenvolvimento das ideias atomísticas, porque os alquimistas eles desenvolveram muitas técnicas experimentais, principalmente a destilação, a separação, purificação das substâncias, o que deu suporte para vários modelos atômicos, até o modelo atômico atual. Então, em relação aos gregos, né, no século 625 a.C. até o século V, existiram duas ideias sobre a constituição da matéria. A teoria dos 4 elementos, que eram do Aristóteles, e a teoria atômica do Demócrito e do Leucipo. Essas teorias elas conviveram por uma época, as duas teorias.
só que a que foi mais aceita foi a de Aristóteles. E a de Aristóteles, essa ideia de elementos, ela só foi contestada no século XVII. Né? Então, a partir do século XIX, essa ideia ela deixa de ser acreditada. No século XIX, outra coisa que é comum a gente observar nos textos que a gente estuda, né? Se fala em cientistas, né? No século XIX, a ideia dos cientistas, né? A palavra cientista ela só foi surgir no final do século XIX. Então, por exemplo, John Dalton era um filósofo natural, né? Então não era um cientista. Então, a partir de Thomson, de Rutherford, a ideia de químico, né, é que surge. Então, a tabela, ela nos proporciona essa contextualização, né, de saber onde surge a ideia da ciência. A ciência, como a gente conhece, começa no século XIX, né? Ela se inicia no século XVII, com as ideias de Boyle, depois do século XVIII com Lavoisier, mas a ciência moderna, então, como a gente conhece, dividida por química, especialidades, é do século XIX. Então, todos esses aspectos podem ser explorados na linha do tempo. Agora, a gente vai falar um pouquinho de cada modelo. Bem, como eu disse anteriormente, né, tinham duas visões do modelo atômico. A visão do Leucipo e Demócrito era que a matéria era constituída por pequenas partículas. Então, eu tinha uma rocha, se eu dividisse aquela rocha em pequenos pedaços, e aquele pequeno pedaço que eu pegasse e dividisse em pedaços menores, até eu não conseguir mais fazer essa divisão, esse era o átomo, né? Então, a palavra átomo é indivisível, né? Do grego indivisível. Quer dizer, é um pedaço da matéria que eu não consigo mais dividir. Essa ideia ela foi pouco aceita, né? Como eu falei anteriormente, a ideia que predominou até o início do século XVIII foi a de Aristóteles, a ideia dos 4 elementos. Né? Então, toda a matéria seria constituída por ar, né? Água, fogo e terra. Aristóteles ainda incluiu as qualidades. Por exemplo, como é que eu vou explicar que uma substância emite calor, ou ela é úmida, ou ela é líquida? Então, ele explicava essas características da substância pelas suas qualidades. Então, se eu tinha o elemento ar e misturasse com fogo, ia ter a qualidade do quente. Se eu tivesse o elemento fogo e misturasse com o elemento da terra, surgiria a qualidade seco. Água com a terra, frio, e água com ar, a qualidade úmido. E assim eram explicadas todas as substâncias que eram observadas. Bem, antes de continuar, né, um conceito importante é de modelo atômico. A gente viu que modelo pode ser do macroscópico, modelo microscópico, mas o que seria um modelo atômico? Né? A gente vê que cada cientista desenvolveu um esquema. Esse esquema visa facilitar a compreensão e a lógica de uma abstração, né, de uma representação em nível microscópico. Então, quando a gente fala em modelo atômico, é que a gente está pensando no nível microscópico, no nível das partículas subatômicas. Bem, o primeiro filósofo natural que contestou a ideia, então, de Aristóteles foi só no século XVII, foi Robert Boyle. Ele rejeitou essa ideia de 4 elementos e, para ele, o que seria constituída a matéria? Ele diz que uma substância não pode ser separada em 2 ou mais substâncias mais simples. Então, a menor partícula seria essa substância. Por exemplo, se você destilasse essa substância, você não conseguiria extrair mais nada dela. Ela continuaria a mesma. Então, é a substância mais simples, então seria a origem daquele elemento químico. Seria o elemento, a ideia de elemento químico. Essa ideia também foi aceita por Lavoisier. Então, todo o trabalho de Lavoisier foi em cima já da ideia de Boyle, de elemento como sendo aquela substância em que a gente não consegue separar mais nenhum dos seus componentes. Bem, então, nós temos, então, no século XIX, no começo do século XIX, seria a nossa primeira teoria atômica, a teoria proposta por John Dalton. Então, como seria o nosso primeiro modelo atômico. Então, ele queria explicar a constituição da matéria em nível microscópico, como a gente já explicou anteriormente. Então,
o Dalton, qual era o objetivo, né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o modelo ele é criado para o cientista explicar determinado fenômeno, algum problema que ele não consegue explicar com os elementos que ele tem visíveis, macroscópicos. Então, ele criou um fenômeno. Então, qual era o objetivo do Dalton? O Dalton ele já conhecia a lei da conservação da massa, a lei das proporções definidas de Proust, e ele já tinha a ideia de que cada elemento possuía um peso atômico determinado, e isso que caracterizava o elemento. Então, ele estudava a atmosfera e ele observava que já se sabia da constituição da atmosfera, que é formada por nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, e ele queria saber se essas substâncias tinham diferentes pesos atômicos, porque na atmosfera eles não ficavam em camadas, ficavam todos misturados. Então, esse foi o problema inicial de Dalton, né? O estudo da atmosfera. E para explicar, para chegar na sua lei das pressões parciais, ele montou então o modelo dele. Então, o modelo dele tinha os seguintes pressupostos, né? O átomo ele era esférico, né? Indestrutível, indivisível, e toda a matéria era então constituída por esses átomos, que seriam essas esferas, e como é que eles estariam dispostos, né? Eles ficariam empilhados, um em cima do outro. Então, vejam que a ideia do vazio ainda não existe aqui. Então, não existia espaço vazio entre os átomos. E cada elemento, então, era composto de átomos de um tipo característico e irredutível. Por exemplo, a água era formada pelo elemento hidrogênio e oxigênio. A ideia da molécula de hidrogênio, CH2, não estava prevista no modelo do átomo, não era concebida pelo modelo dele. Então, ele sempre fazia a ligação na forma mais simples. Então, a gente pode ter aqui a água, né, e a combinação de outros elementos, né? Esse link aqui que eu coloquei para vocês fala um pouquinho mais sobre a história, né, do desenvolvimento da teoria atômica de Dalton. Um ponto importante é que essa teoria ela foi quase que totalmente ignorada pelos cientistas da época, né? Ela foi retomada só quase 100 anos depois, né, já com o modelo de Rutherford, que se voltou a pensar sobre matéria atômica. Nessa época, os químicos eram divididos em duas linhas, né, em duas grandes áreas. Tinha os químicos atomísticos e os equivalentistas. Então, não existia um consenso, uma aceitação da teoria atômica. A teoria atômica, como a gente conhece, aceita, ela só foi aceita pelos trabalhos de Perrin em 1920, aproximadamente. 1913, 20, com a publicação da explicação do efeito de movimento browniano. A partir daí é que começaram então, a aceitar e ver uma necessidade, então, de explicar o comportamento da matéria através da teoria atômica. Bem, no século XIX ocorreram experimentos muito importantes, né, e que modificaram, então, a maneira de ver a matéria. Nós temos os experimentos dos raios catódicos, estudados pelo William Crookes. Os raios X são detectados pela primeira vez pelo Röntgen. Todo um estudo de radioatividade que iniciou-se com Becquerel, depois os outros cientistas, também como o Rutherford, também estudavam radioatividade. Então, todos esses experimentos, eles começaram a influenciar e a exigir, então, do cientista uma necessidade de criar um novo modelo de explicação da matéria, porque já o átomo do Dalton não daria conta desses fenômenos. Bem, por exemplo, a partir do estudo dos raios catódicos, né, o Thomson, então, propôs um modelo em que ele identificava a primeira partícula, né, que foi identificada no átomo, que foi o elétron. Então, ele identificou essa partícula elementar, porque já na época do Thomson, o estudo da eletricidade já estava avançado, já se tinha eletroquímica, Faraday, já eram conhecidos os estudos de Faraday, e eles tinham que explicar esses fenômenos, o fenômeno da eletricidade. Então, ele elaborou esse modelo para tentar explicar por que ocorria esse fenômeno. Então, o modelo de Thomson, ainda continua sendo esférico,
né? Ainda continua sendo uma matéria contínua, mas ele colocou, então, algumas cargas negativas em cima, né, dentro de uma massa positiva. Outro modelo, então, foi o de Rutherford, né? O Rutherford já o foco do estudo dele era na radiação, né? Então, ele a partir do experimento, né, ele liderou um grupo que estudava o espelhamento, né, de partículas alfa, né, uma emissão de partículas alfas numa lâmina de ouro. Né? É interessante mostrar que vários livros mostram essa imagem, ela é super conhecida, só que para chegar nessa lâmina de ouro foram feitos mais de 100 experimentos, mais de 100 lâminas. Então, muitas vezes, na explicação de experimento, desenvolvimento de uma teoria, não se desenvolve essa ideia, né, do trabalho que dá, né, montar um experimento, testar um experimento. Parece que o cientista teve aquela ideia genial e num dia ele acordou e montou o experimento, né? Não. Toda a teoria ela é feita assim, de um trabalho árduo do cientista e de muito erro e acerto, né? Então, até chegar a essa placa aqui, demorou um tempo bem grande. Então, o que o Rutherford estava observando nesse experimento? O que ele já sabia, né? Ele sabia que os elementos radioativos emitiam radiação, né? Então, ele resolveu bombardear uma placa de ouro, então átomos do elemento ouro, com essas partículas. O que foi observado? Ele observou que algumas partículas passavam direto pelo núcleo do átomo. Outras partículas colidiam com o núcleo do átomo e eram refletidas. E outras partículas passavam perto do núcleo do átomo e sofriam uma leve inclinação. Então, esse modelo de esfera sólida, ele contradizia isso. Se o átomo era sólido, então as partículas, todas elas teriam que serem rebatidas, né? E algumas, então, passavam e outras sofriam uma leve reflexão. Para explicar esse comportamento, então, Rutherford elabora o modelo dele atômico, que é até conhecido como modelo atômico planetário, onde o núcleo do átomo ele tem uma massa positiva e ele introduz, então, a ideia da eletrosfera, que seria a região, né, onde os elétrons circulam. Né? Para você ver a dimensão que é, né, essa distância do núcleo para o elétron, é como se fosse uma bola de tênis aqui no tamanho do núcleo, e o elétron estaria a 6 a 7 quilômetros de distância dessa eletrosfera. Então, aqui surge então, a ideia do vazio. Né? Não existe nada entre o núcleo e os elétrons. Né? Essa ideia foi essencial, então, para se explicar, para a elaboração dos novos modelos atômicos. Né? Só que o trabalho o modelo, né, do Rutherford ele tinha um pequeno problema. Né? O elétron que ficava circulando, com o tempo, ele perdia energia e colidia com o núcleo positivo. Então, não existia, o elemento deixava de existir. Isso não acontece, porque a matéria está aí, a gente consegue ver a matéria, né? Então, ela não se desintegra. Continuando os seus estudos, né, em 1920, ele também introduz a ideia do próton, que é a partícula positiva do núcleo, e o nêutron só veio em 32, 12 anos depois, com James Chadwick, né? A ideia do nêutron, que então o núcleo era composto por partículas positivas, os prótons e os nêutrons. Então, são as 3 partículas fundamentais que se tinham conhecimento. Bem, para resolver, então, esse problema da colisão do elétron com o núcleo, Bohr, então, sugere um outro modelo. Então, no modelo do Bohr, o elétron ele gira numa órbita circular ao redor do núcleo e ele possui níveis de energia. E nesses níveis de energia, o elétron ele não irradia ou observa energia. Além disso, quanto mais próximo do núcleo, menor é a energia do elétron. Então, são as camadas que a gente já conhece, né? As camadas que vai do K, P, O, N, M, L, e os níveis de energia. E aí, como é que faz, então, um elétron? Se o átomo recebe uma quantidade de energia,
que era chamada de quanta, depois a gente volta um pouquinho aqui na ideia de quanta, eles podem passar de um nível para um nível mais externo. Então, quando ele vai, por exemplo, do nível 2 ao nível 4, ele recebe energia, ele faz esse salto. Quando ele volta, ele libera essa energia recebida. Então, uma ideia importante aqui no modelo que fundamentou o modelo de Bohr, que é o atualmente aceito, foi a ideia do quanta, do Max Planck, né? Então, aqui se começa, então, a estudo da química quântica, né? Quando você vai, que a gente observa que a energia, ela vem em pacotes, né? Essa ideia foi revolucionária, consolidou o modelo de Bohr e deu toda a origem à área de química quântica. Uma modificação que surgiu no modelo de Bohr foi em 1916 por Sommerfeld. Ele incluiu que, sim, o elétron possui órbitas circulares, mas também possui órbitas elípticas. E nos níveis de energia existiam subníveis de energia. Então, cada nível podia ter mais de um elétron. Então, e esse elétron podia possuir trajetórias circulares, trajetórias diferentes. Ele denominou esses 4 níveis de energia, o S, P, D, F. Bem, o que nós temos atualmente? Então, atualmente, outras partículas foram descobertas, tanto usando os raios cósmicos e os aceleradores de partículas. Então, a química quântica, então, o estudo da química quântica, então, hoje, atualmente, ela se concentra nisso, nas partículas subatômicas do átomo, né? Então, como elas se comportam, e, então, toda a explicação da estrutura da matéria é baseada, então, nessas partículas, né? No material de apoio de vocês, eu deixei alguns aprofundamentos sobre cada modelo, né? Então, vocês têm um filme do experimento do Rutherford, que é legal vocês verem, e qualquer dúvida, é material, acho que consegue dar essa profundidade que vocês precisam. Então, essa foi a primeira aula, e nas próximas aulas, então, o foco vai ser na química quântica. Tá? Obrigada.